Bom, vamos lá. O assunto dessa semana vai ser derivada. Aqui, primeiramente, a professora abriu uma observação, né? Que era sobre o que a gente estava estudando, né? Que tem uma função, quando você derivar, né? Você está traçando como se fosse traçando uma reta tangente. No caso, seria o coeficiente angular dessa reta tangente, nesse determinado ponto. Aí ela deu a definição de derivada, né? Que a derivada é uma função f, que ela é denotada desse jeitinho aqui, ó. A gente chama de f', tal que seu valor em qualquer número de x vai, vai ser desse jeito. Lembra que a gente estava fazendo que isso aqui era m de x1 e tal, e resultava nisso aqui? Pois é a mesma coisa, só que agora a gente está indo para um outro mecanismo de resolução. Vamos lá. Primeiro ela pegou a derivada de f de x, sendo f de x igual a 3x ao quadrado mais 12. Aí ela aplicou fazendo o limite normalzinho. Vamos lá, deixa eu pegar um quadro branco aqui. 3x ao quadrado mais 12. Essa era a nossa f de x. Deixa eu apagar aqui para deixar bonitinho. Essa f de x igual a 3x ao quadrado mais 12. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. É isso mesmo. Então vamos lá. Já que tem já a f de x, a gente tem que fazer ainda a f de x mais delta x. Vamos lá. Conforme na nossa função inicial, ele pegava, multiplicava por 3 e anotava o que tinha dentro do parênteses. Então vamos fazer a mesma coisa. Botava o 3, pegava o que tinha dentro do parênteses, que no nosso caso é x mais delta x, e depois elevava ao quadrado. E depois, por fim, somava 12. Eu vou desenvolver rapidinho isso aqui, né? Para facilitar nossos cálculos. Aqui vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ser 2x delta x, mais o quadrado do segundo, que é delta x ao quadrado. Perfeito? E, por fim, mais 12. Agora só vamos fazer a multiplicaçãozinha, né? Vai ficar 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 vezes 2x delta x vai ficar mais 6x delta x. E 3 vezes delta x ao quadrado vai ficar 3 delta x ao quadrado. Perfeito? E, por fim, era o mais 12. Então, a gente só resolveu nossa f de x. Então, vamos lá. A derivada é igual ao limite de delta x tendendo a zero da nossa f de x mais delta x menos a nossa f de x sobre delta x. Perceba que isso aqui é a definiçãozinha que foi dada no início, não é? Vamos lá. Só baixar o quadro aqui. Vamos lá. Quem é a nossa f de x mais delta x? Vamos copiar o limite primeiro. Quem que é f de x mais delta x? Olha aqui. Foi o que a gente acabou de fazer, né? E ela resultou em quem? Em 3x ao quadrado mais 6x delta x mais 3 delta x ao quadrado mais 12. Mesma coisa a gente vai copiar aqui, ó. 3x ao quadrado mais 6x delta x mais 3 delta x ao quadrado. Esse delta x, lembrando que ele é todo ao quadrado, não só o x. Mais 12. E menos, agora, nossa f de x. E nossa f de x quem era? Lá no início, a gente tinha nossa f de x. Então, é 3x ao quadrado mais 12. E tudo isso aqui ainda sobre delta x. Então, vamos lá. Resolvendo isso aqui,
limite de ΔX tendendo a zero de quem? Aí vamos agora só tirar esses aqui do parênteses. Vamos copiar tudo, a linhazinha de cima, 3x ao quadrado mais 6x ΔX mais 3 ΔX ao quadrado mais 12. E agora a gente vai efetuar a multiplicaçãozinha. Perceba que tudo isso aqui que eu coloquei aqui foi exatamente o que estava aqui em cima, ó. Ok? Então agora efetuando o chuveirinho, que a gente chama, né? Menos vezes mais, menos. Então vai ficar menos 3x ao quadrado e menos vezes mais, menos novamente, menos 12. E tudo isso sobre ΔX. Agora vamos analisar quem que a gente pode cortar. Aqui a gente tem mais 3x ao quadrado e aqui a gente tem menos 3x ao quadrado. Como também aqui a gente tem mais 12 e menos 12. Então a gente pode cortar eles. Então quem é que sobrou pra gente? O 6x ΔX mais o 3 ΔX ao quadrado e só. Então vamos recopiar eles. Limite de ΔX tendendo a zero de quem? De 6x ΔX mais 3 ΔX ao quadrado e tudo isso sobre ΔX. Agora, a gente olhando para essa linhazinha de cima, o que os dois têm em comum? O ΔX, não é? Os dois têm em comum o ΔX. Então a gente pode estar colocando o ΔX em evidência. Então é isso que a gente vai fazer. Limite de ΔX tendendo a zero. Aqui a gente vai colocar o ΔX em evidência. Então, já que a gente colocou o ΔX em evidência, aqui ainda sobrou 6x. Mas, esse aqui a gente colocou o ΔX em evidência, só que como ele está ao quadrado, então a gente tem que colocar o 3 ΔX. Tudo isso, novamente, sobre ΔX. Agora perceba que esse ΔX daqui, ele está multiplicando, não é? Então, o que a gente pode fazer com ele? Pode estar simplificando com esse de baixo. Então, resulta para a gente em limite de ΔX tendendo a zero de 6x mais 3 ΔX. Só que o ΔX está indo para onde? Ele está tendendo a zero, não é? Então, isso aqui vai para zero. Então, nosso limite, por final, só vai ser o 6x, ok? Então, analisando. Pegando o que a gente tinha inicialmente, que era a f de x igual a 3x ao quadrado mais 12, ela transformou nossa f' de x igual a 6x. Ou seja, a gente derivando essa função, a gente vai encontrar o 6x, ok? Aqui foi o que acabou resultando aqui embaixo, ok? Aí a professora armou o gráfico das duas, dado 3x ao quadrado mais 12 e da derivada. Aqui ela também abordou algumas definições. A f' de x, a gente geralmente usa essa f como minúscula, então ficaria f' de x, dx sobre f, mesma coisa a gente usa minúscula, geralmente, da função f, e df sobre dx, a derivada da função em relação a x. Essa notação aqui é conhecida como notação de Leibniz. Então vamos lá. Aqui, derive y igual a raiz de x menos 3. Tá, Douglas, mas por que ele tem esse dy sobre dx? Porque isso aqui é a derivada. Não é? É a notação da derivada. Perceba que aqui, ó, a gente utilizou essa notação, não é? Só que a nossa f é igual a y. Então a derivada de y é igual a derivada de... Isso aqui, ó, é análogo. Não é? Isso aqui é só pra... Isso aqui é um y. O y tá meio feio, mas é isso mesmo. Vamos lá, derivada. Isso aqui
Por que esse ΔY sobre ΔX? Isso aqui também é a definição, que é a variação de y sobre a variação de x, que é da inclinação da reta, coeficiente angular. Isso aqui, a gente já viu na aula da semana passada, que é isso aqui, ó. Isso aqui é igual a isso aqui, não é? Então agora, primeiramente, a gente vai estar resolvendo essa derivada. Botar o quadro para o lado. Não tá querendo ficar o cantinho aqui, então vou colocar para cá. Vou fazer assim, ó, para ficar mais fácil, criar um novo quadro. Pronto. Nosso y é igual a raiz de x menos 3, se eu não estou enganado. Exatamente, x menos 3. Então, esse y aqui é a nossa f de x, né? Então, eu vou estar apagando esse y e já utilizando nossa f de x. Então, como a gente vai utilizar f de x mais ΔX também, para efetuar os cálculos, a gente vai utilizar aqui também. Tá, e o que a nossa f de x fazia? Ela botava a raiz, então a gente coloca a raiz, a gente pegava quem é que estava dentro do parênteses, ó, pegava o que estava dentro do parênteses, então nosso caso é x mais ΔX, e posteriormente subtraía 3. Então a gente vai pegar e vai subtrair 3 também. Então vamos lá. Nossa f' de x vai ser o limite de ΔX tendendo a zero da nossa f de x mais ΔX menos a nossa f de x. E tudo isso, novamente, sobre ΔX. Ok? Então aqui agora a gente vai pegar, vamos copiar limite, não esqueça que sempre tem que colocar esse limite de ΔX tendendo a zero. Quem é a nossa f de x mais ΔX? Ó, a nossa f de x mais ΔX resultou nisso aqui. Então, a gente vai pegar e vai colocar ela aqui embaixo. Ok? Então, vai ficar raiz de x mais ΔX menos 3 e menos nossa f de x. Nossa f de x quem era? X menos 3. Então, vamos colocar aqui. Menos x menos 3. E tudo isso sobre ΔX. Ok? Agora, a gente vai utilizar um mecanismo para para retirar essas raízes. Porque a gente não quer que fique essas raízes, porque a gente não consegue cortar esse ΔX, não é? Então, vamos tentar manipular para tentar tirar essa raiz. Vamos lá. A gente tem umas propriedades na matemática que é, por exemplo, A mais B ao quadrado mais... Perdão, vou utilizar já o menos. A menos B, se os dois tiver ao quadrado, só melhorar esse quadrado aqui. Isso aqui vai ser igual a A menos B multiplicado por A mais B. Vamos só resolver esse parênteses aqui, ó, só para vocês visualizar que ele vai dar a mesma coisa. A vezes A ao quadrado. A vezes B mais AB, menos B vezes A, menos AB, e menos B vezes B, menos B ao quadrado. Então, como aqui está uma positiva e outra negativa, pode cortar. Então, conseguem visualizar que ele resultou na mesma. Se a gente pegar o quadrado da primeira e o quadrado da segunda, a gente consegue cortá-las, ok? Então, a gente vai utilizar desse mecanismo de multiplicar pelo conjugado. Já que essa aqui está negativa, a gente vai multiplicar. Essa aqui está negativa, tá vendo? Perdão, deixa eu pegar. Essa aqui está negativa, a gente vai utilizar ela somando o mesmo dela, só que somando
Para quando a gente efetuar, ficar o quadrado da primeira menos o quadrado da segunda. E quando a gente tem o quadrado de uma raiz, a gente vai poder cortar essas raízes. Ok? Então vamos lá. Deixa eu só usar esse espaçamento aqui, colocar para o lado. Ok? Vamos lá. A gente vai multiplicar. A gente vai multiplicar isso aqui pela mesma dela. Só que com o sinal virado. Trocado, no caso. X mais delta x menos 3. Copiei a primeira. Agora, onde é que estava mais, a gente vai colocar... Onde é que estava menos, a gente vai colocar o mais. E vai ficar x menos 3. Ok? Raiz de x menos 3. E já que a gente está multiplicando por essa raiz, então a gente tem que dividir por ela também. Para elas permanecer com o mesmo resultado, não é? Menos 3 mais x menos 3. Ó, porque vocês percebem, se eu pegar e separar isso aqui, ó, como as duas são iguais e eu estou dividindo uma pela outra, isso aqui vai ser 1. Então não influencia nesse resultado inicial. Por isso que a gente pode estar multiplicando pelo conjugado. Ok? E como a gente viu, quando a gente multiplicar, vamos chamar essa nossa primeira raiz aqui de A. Ok? Se essa primeira raiz aqui for A, então a gente teria A igual a x mais delta x menos 3, ok? E o nosso B, a gente pegaria essa segunda raiz, então ficaria x menos 3, ok? E como a gente viu ali do ladinho, aqui ó, a gente tinha inicialmente nessa parte aqui, vocês concordam comigo que é A menos B? E nessa segunda aqui, vocês concordam comigo que é A mais B? Porque esse aqui é A, esse aqui é B. Esse aqui é A, esse aqui é B. Ok? Então vai ficar A mais B. E quando a gente efetua essa multiplicação, a gente já viu que vai ficar o quadrado da primeira menos o quadrado da segunda. Ok? Então vamos lá. Deixa eu só apagar isso aqui. Então vamos lá. Deixa eu ampliar aqui novamente. Espero que esteja dando para entender. Qualquer coisa é só chamar lá no WhatsApp que eu tento explicar novamente. O limite de Δx tendendo a zero. Então aqui vai ficar o quadrado do primeiro. Então vai ficar x mais Δx menos 3 ao quadrado e menos o quadrado do segundo, que é x menos 3 ao quadrado. E tudo isso, agora a gente vai utilizar essa multiplicaçãozinha aqui, ó, o Δx. E a gente vai simplesmente copiar isso aqui, para não precisar resolver agora. X mais Δx menos 3 mais raiz de x menos 3. Perceba que eu só copiei o que estava aqui para cá, ó. Ok? E aqui agora, quando a gente tem raiz quadrada ao quadrado, a gente pode estar cortando essa raiz. Mesma coisa aqui, não é? Então, quem é que vai resultar aqui pra gente? Isso aqui é igual ao limite de Δx tendendo a zero, ok? Vamos tirando aqui a raiz, né, que a gente já cortou, vai ficar x mais Δx menos 3. E aqui fica menos, e o que a gente cortou? Ficou x menos 3. Tudo isso sobre Δx vezes x mais Δx, que era o que estava embaixo, né? Menos 3, mais x menos 3. Então, a gente efetuando aqui, ó, o joguinho de sinais, a gente percebe que aqui, esse menos com mais, vai ficar o menos. Então, a gente vai deixar aqui já o
menos x. E esse menos com mais do 3 vai ficar mais 3. Então, eu já vou também pegar, tá apagando aqui e utilizando mais 3. Agora, nessa linhazinha de cima, percebe que a gente tem menos 3 e mais 3? Então, novamente, a gente pode cortar. Menos 3 mais 3, x e menos x. Não é? Então, quem é que sobrou em cima? Só sobrou em cima o nosso querido ΔX. E embaixo, a gente vai ter ΔX, que vai estar multiplicando aquela raiz toda lá. X mais ΔX menos 3 mais x menos 3. Não é? Esse ΔX, como ele está em cima e tem embaixo também, e embaixo está multiplicando, a gente pode estar cortando ele. Ok? Só um instantinho, gente, que eu vou pegar meu carregador, porque senão o notebook vai desligar. Prontinho, perdão. Problemas técnicos por aqui. Problemas técnicos. Então, voltando. A gente cortou esse ΔX. A gente cortou o ΔX, então em cima. Esse ΔX a gente poderia considerar que estava multiplicando 1, não é? Então, a gente vai deixar esse 1 lá em cima. Limite de ΔX tendendo a 0 de 1 sobre... Calma aí que ficou torto. De 1... deixa eu fazer novamente. Limite de ΔX tendendo a 0 de 1 sobre toda aquela raiz novamente. X mais ΔX menos 3 mais x menos 3. Só que para onde que ΔX está tendendo? Ele está tendendo a 0. Então, esse nosso querido ΔX vai ir para 0 também. Então, só vai sobrar para a gente o limite de ΔX tendendo a 0 de 1. Aliás, agora a gente não precisa colocar o limite, né? Porque a gente já colocou o ΔX tendendo a 0. Então, vai ficar, isso aqui vai ser igual a 1 sobre. O ΔX foi para 0, então a gente ficou com raiz de x menos 3 mais raiz de x menos 3. Como os dois são iguais, não é? Então, a gente pode estar somando eles. Então, vai ficar 2 raiz de x menos 3. Perfeito? Então, quando a gente deriva nossa função lá em cima, que a gente tinha, que era, quando a gente pegar nossa f de x, que era igual a raiz de x menos 3, e derivar ela, a gente vai ver que é 1 sobre 2 raiz de x menos 3. Perfeito? Ok? Vamos lá. Aqui ela fez o mesmo processo que eu, só que eu fui explicando passo a passo. Ok? Se você tivesse entendido, já poderia estar pulando essa parte. E aqui ela representou graficamente, né? As duas. E aqui é a derivada. Aí a derivada tem várias aplicações, não é? E como a gente acabou de ver, a derivada pode ser muito trabalhosa. Então a gente tem alguns teoremas que a gente vai utilizar, que vai facilitar a nossa vida para estar resolvendo essas questões, não é?
Então vamos lá. O teorema 1. Deixa eu estar abrindo aqui uma nova página. Eu já tinha deixado meio que separado. Deixa eu só ver qual que é. Acho que é esse.